Lucas, capítulo 16, o verso 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto em um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Irmãos, na semana passada nós iniciamos aqui este ensinamento, explicamos a questão, né? O motivo e o propósito das parábolas de Jesus. E fizemos uma observação por uma visão lógica e por uma visão também teológica, com respeito às demais parábolas, da qual, com exceção dessa, não se cita nome dos personagens, a não ser a parábola do rico e do Lázaro, né? Então nós falamos um pouco a respeito do motivo da qual Jesus usou muitas parábolas para ensinar alguns conceitos espirituais. E que também as parábolas não são fábulas nem fantasias. Acreditamos, de fato, que as parábolas são fatos acontecidos que em um dado momento do tempo, da história, em algum lugar, essas histórias tenham acontecido. E Jesus as usou assim, tornando elas uma parábola, um exemplo, uma metáfora, a fim de explicar algumas verdades espirituais com respeito a Deus, com respeito a si próprio, com respeito às questões do homem, né, a teologia do homem, com respeito à questão humana, do desenvolvimento social e da própria relação entre o homem e Deus, né? E tratamos, dentro dessa mensagem, na terça-feira passada, sobre alguns pontos e conceitos com respeito relacionado à vida pós-morte, da qual nós relacionamos esse ensinamento como a escatologia individual, tratando-se também, é lógico, dentro do emaranhado de informação, de conhecimento que corresponde à escatologia, que é a doutrina dos últimos dias,
separamos essa sessão de informação que fala a respeito da escatologia final, com respeito à escatologia geral, que abrange toda a história humana, em respeito àquilo que Deus intervém na história humana para o fim de todas as coisas. E a escatologia final, ela trata do fim do homem, né, da morte do homem. Como eu já citei aqui, falamos sobre, nós temos o costume de dizer que Jesus está voltando, né? Mas também ele pode voltar para nós em particular. Então isso se chama a escatologia individual, tá? Com respeito à morte do homem, tá? É o fim do homem, tá? Do indivíduo em si, tá bom? E assim, essa questão que correlaciona essas verdades a respeito do fim do indivíduo, né, da escatologia, da morte, tem-se a questão que a Bíblia nos ensina da vida pós-morte. E para nós entendermos melhor, nós relacionamos aqui alguns pontos que entram em contraste, né, que são os falsos ensinamentos com respeito da vida pós-morte. E nós tratamos aqui, um deles foi a questão do sono da alma, a questão do purgatório, a questão da reencarnação. Não existe reencarnação porque a Bíblia diz que ao homem foi dado morrer somente uma vez, e vindo depois disso o juízo. Não é? A questão do vagueamento também, né? Da alma penada. Quem lembra do filme do Ghost? Quem lembra aqui do filme do Ghost? Né? Tá ali o Fernando lembra muito bem, os irmãos. Tá? Um filme muito bonito, assim, muito romântico, né? Que conta a história ali de um casal, onde o moço do filme é assassinado e vai buscar justiça. Ele morre, mas não vai nem para o céu, nem para o inferno. Então ele fica vagando, né? Então, isso aí demonstra um pouco desse vagueamento da alma que muitas pessoas acreditam que sejam assim, né? E não é. A Bíblia não ensina que mesmo que o filme desenrola todo ali um desenrolar muito bacana, né? De todo o desenvolvimento de busca de justiça, mas não é uma verdade. Ali é uma mentira que ela não fica só baseada na ficção. Tem muitas pessoas, ainda mais no espiritismo, que acredita naquilo ali, né? Que tem muita alma por aí penada, buscando descanso e não encontra. Umas para atormentar e outras para ajudar. Então isso não é uma verdade. Amém, amados? Vagueamento não é uma verdade. E em busca de um conhecimento genuíno e verdadeiro, com respeito, para contrastar esses falsos ensinamentos, o irmão citou aqui, né, uma situação que ele passou, né, ele acabou de citar, é verdade, olha só, como coincide, né, com o ensinamento de hoje. Mas por que ele não cedeu aquela manifestação espiritual em acreditar que o pai dele estava se manifestando ali? Por causa do conhecimento da palavra. Se o presbítero Orivaldo hoje, né? Presbítero Orivaldo, se lá naquele dia ele não tivesse o conhecimento bíblico e aquela entidade se manifestasse num formato, né, na imagem do seu pai, ele não tivesse conhecimento da palavra, logicamente ele ia acabar acreditando, cedendo e até encaminhando-se para a idolatria, né, em adoração àquela entidade, buscando agradar aquela entidade. Então, está aqui um exemplo claro do que aconteceu com o nosso irmão, né? Então, irmãos, o vagueamento não é uma realidade. Então, em busca desse ensinamento, o que a Bíblia nos ensina, a parábola do rico e do Lázaro, ela nos esclarece, ela nos deixa claro, Jesus nos deixa claro a partir dessa informação, desse ensinamento desta parábola, que não é uma fábula, não é um conceito de uma história fantasiosa, mas é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque, irmãos, Jesus aqui ele cita nomes de pessoas reais que passaram pela história. Um deles foi Moisés, um deles nós temos Abraão, né? Não temos
um ensino, um conhecimento histórico com mais clareza a respeito de Lázaro e do rico, quem eram esses personagens na história, mas nós temos Abraão e nós temos Lázaro. Abraão, que é citado, e Moisés também é citado. Então, olha o que interessante, irmãos. Jesus, ele ensina essa parábola explicando a condição o fim do homem, né, no estado atual hoje. Enquanto Jesus não vem, ou não se consuma todas as coisas para o grande dia, para a grande ressurreição, que é colocada como a ressurreição do último dia, onde está lá em Apocalipse, capítulo de número 20, que trata sobre o trono branco, né, onde Jesus virá como juiz para julgar todas as nações, desde o primeiro ao último homem. Com exceção da igreja, porque a igreja não vai ser julgada nesse julgamento, porque a igreja, na verdade, ela vai julgar juntamente com Jesus o mundo. Né? Então, aqueles que foram justos, a Bíblia diz que Jesus ele vai chamar essas pessoas que estão à direita para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. E para os injustos, ímpios, que estão à esquerda, da qual Jesus coloca como os bodes, Jesus vai dizer abertamente para eles: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Isso é o julgamento do grande trono branco, que está lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, que diz que o mar vai dar os mortos que nele há. Todas as pessoas que morreram em naufrágios, outras que morreram afogadas, e por alguma questão que estão jogadas no mar, essas pessoas, seu corpo, a sua alma, vai ressuscitar dali, e ela vai ter que se apresentar diante do Senhor. O Seol, o inferno, né? Que é essa questão que nós vamos tratar agora, para explicar qual é a condição hoje atual dos ímpios, daqueles que não reconhecem Jesus como o Senhor. Para onde essas pessoas irão, né? Atualmente hoje. Não está citando, logicamente, as pessoas vão sair por um tempo, por esse momento do Hades, do inferno, para se apresentar. Lá em Apocalipse 20, como eu citei aqui, fala que serão abertos livros. Os livros das obras, onde estão todas as obras de todas as pessoas. Né? Tudo que o Fernando, a partir do momento que ele nasceu, né, citar aqui o Fernando como exemplo, todas as palavras, todos os atos bons e ruins vão ser julgados, né? Logicamente, citando um exemplo, mas como o Fernando é crente, já faz parte da igreja, então ele não vai passar por esse processo, é apenas um exemplo. Por quê? Porque o Fernando faz parte da igreja, a não ser que ele, né, negue ao Senhor, rejeite ao Senhor e morra sem Jesus. Aí ele vai passar por esse processo, mas... né, aquelas pessoas que morreram sem Cristo, e até mesmo aquelas que abandonaram a Cristo, né, levaram Jesus ao vitupério novamente, né, e por conta de querer o pecado, essas pessoas vão passar por esse processo, elas serão julgadas em suas obras boas, suas obras ruins, e quando não, elas serão abertos os livros da vida, né, no livro da vida que o negócio vai pegar. Se essa pessoa não for encontrada no livro da vida, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E lá eles vão permanecer para toda a eternidade. Os que morreram justo, né, e reconheceram a Cristo por algum momento, essas pessoas que viveram uma vida correta diante de Deus, elas terão seu nome escrito no livro da vida, e elas vão herdar a vida eterna. Os irmãos estão entendendo? Então esse é o fim de todos os homens. Né? Segue-se o juízo. Morreu uma vez, segue-se o juízo. Aí nós falamos de todas essas condições falsas, desses conceitos falsos, que nós acabamos de citar, sobre o final do homem, né, ou da vida após morte. Nós temos agora o que Jesus realmente nos dá como a teologia real com respeito da vida após morte. Existem duas condições. Né? A condição de quem andou no caminho estreito, no caminho do Evangelho, na palavra,
andou na verdade, abraçou o Evangelho, viveu o Evangelho com todos os defeitos e falhas, mas viveu o Evangelho, confiou em Cristo, não em si mesmo, não no seu legalismo, nas suas obras, mas confiou somente na graça de Cristo, como foi lido aqui, a graça do Senhor que nos basta, melhor dizendo, né? Confiou na graça de Cristo. Essas pessoas essas que morrem em Cristo hoje, estão numa condição boa, né? Não estão dormindo, né? No sono da alma, não estão vagueando por aí, não estão no purgatório, estão no paraíso, estão no céu, aguardando também o dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja, para estarem sempre com o Senhor, assim como a igreja, porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Essas pessoas que estão em descanso, não com a mente, com a alma inativa, mas estão em um lugar, assim como está Lázaro aqui nesse texto, em um local específico que o Senhor reservou para elas, para o dia do arrebatamento. Então, no dia do arrebatamento, essas pessoas também vão ressuscitar nos seus corpos transformados e estarão sempre com o Senhor. E nós que ficarmos vivos, nós não vamos preceder aos que dormem, quer dizer, nós não vamos morrer. Caso Jesus volte hoje, amanhã, ou dentro da nossa época, enquanto estivermos vivos, né? Se Jesus retornar, arrebatar a igreja, então nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A Bíblia diz que será num abrir e no piscar de olhos, né? Então, esse corpo, essa matéria, essa carne, né, que ela se inclina para o pecado, ela será transformada num corpo segundo a imagem e semelhança de Jesus, um corpo glorificado, na mesma essência de Jesus. Essa é uma das grandes alegrias do cristão, porque o cristão está sendo transformado todos os dias, mas o dia do arrebatamento da igreja será o ápice dessa transformação. Todos nós seremos transformados em Jesus, na mesma imagem de Jesus. Seremos co-herdeiros com Cristo na sua glória. Você pode dizer amém, irmãos? Então, nós entendemos que existem duas condições. Para os salvos, um local reservado de descanso, né? Mas com a mente ainda ativa. Sabe o que está acontecendo ao seu redor. Está consciente, mas está em paz. Agora, aqueles que morreram sem Cristo, estão na condição do rico aqui, né? Qual que é a condição do rico? A Bíblia está dizendo aqui que ele ele não estava em tormentos, ele ainda continua em tormentos. Esse mesmo rico aqui, que nós estamos falando aqui, Jesus está dizendo esse fato aqui, deste rico, naquela época, Jesus está assim, está vendo? Esse rico está em um local de tormentos, Jesus está dizendo na parábola. Ele viu Abraão, né? Não vou entrar na questão que fala sobre essa esfera agora, sobre o Hades, essa região dos mortos, com o paraíso, que ficava um do lado do outro, dentro dessa visão escatológica individual, ou da teologia individual, da vida pós-morte naquela época. Mas o que acontecia? Esse mesmo rico que estava lá naquele dia, ainda continua lá ainda hoje. Ele está lá. Clamando ainda, talvez, que alguém lhe refresque a língua pelo local que ele está, de tormento, porque ele rejeitou a salvação. Ele rejeitou a palavra de Deus. Tanto é que Jesus, ele cita o conceito teológico daquela época. Qual que era o conceito teológico daquela época? Era a lei e os profetas. Então, quer dizer, esse rico ainda se encontrava dentro da antiga aliança. Então, para ele estar no paraíso, ele teria que estar em obediência à lei, e obediência à palavra dos profetas, que naquela época era a palavra revelada para aquele povo, como é para nós hoje ainda. Mas hoje, para nós, ela é revelada com mais clareza a partir da pessoa de Jesus, pelos evangelhos, ou pelo evangelho, melhor dizendo, né? Pelo evangelho. Então, hoje nós temos que abraçar o evangelho. Se fosse nessa época atual, na época de pós-Cristo, e essa palavra pós-Cristo assim no sentido pós-morte de Jesus,
na época já com a igreja já em atividade, talvez essa parábola seria dirigida dessa forma. Quando o rico dissesse, não, mande alguém que fale para os meus irmãos, ou que alguém vai lá e fale para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ou o Senhor diria para ele, mas já estão pregando o evangelho lá. Que ele ouça o evangelho, para que ele e aceite o evangelho, obedeça o evangelho, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Interessante que essa visão relacionada à lei e os profetas, e relacionada à visão que o rico tem, relacionado que alguém vá à casa deles, né, dizendo assim, mande Lázaro ir na casa de meu pai, lá dos meus irmãos, avisar para eles, para que eles não venham para cá. Quem sabe um dos mortos, alguém ressuscitando dos mortos, vá lá e avise para eles. Olha que interessante, irmãos, a nossa fé, ela não pode estar baseada em qualquer questão sobrenatural, até mesmo uma coisa que é espetacular, uma ressurreição. Né? Ela pode ajudar na conversão, por exemplo, alguém traz um morto aqui, né, num culto, e está cheio de incrédulos, as pessoas testificaram que essa pessoa está morta, e na oração, essa pessoa ressuscita. É um grande sinal. Para as pessoas entenderem que há o poder de Deus manifestado na igreja, no meio do povo de Deus. Isso vai ajudar na conversão? Vai. Mas possa ser que muitas pessoas vejam esse milagre e não se convertam. Porque muitas pessoas viram a ressurreição de irmãos, que não é esse Lázaro. Lázaro, irmão de Maria, ou de Maria e de Marta e Maria. Multidões viram Lázaro morto e essa mesma multidão viu Lázaro vivo. E nem todos se converteram. E mesmo essa multidão estava lá. Interessante, irmãos, que até depois da ressurreição de Lázaro, os fariseus, os inimigos de Jesus, estavam tramando a morte de Jesus e de Lázaro. Olha só. Por quê? Jesus havia ressuscitado a Lázaro, eles sabiam disso. Mesmo assim, eles fecharam o coração. Quer dizer, milagre não vai, irmão, de fato, porque aconteceu um milagre, vai mudar o caráter da pessoa. Quem muda o caráter da pessoa é o evangelho. É a palavra de Deus. Por isso que quando Jesus diz para Abraão, né, melhor dizendo, Abraão diz para ele assim, olha, não adianta ir um morto lá e dizer para eles que estava no inferno, que estava no céu, que tem vida após morte, quem não aceitar a lei e os profetas vai para o inferno. Eles não iam acreditar, irmãos. Eles não iriam acreditar. Você está louco. Você é doido. Do céu, né? Aquele tem a visão do céu e do inferno, que vem contando. Isso não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas está aqui. É a palavra. Que ele falou assim, olha, se eles não ouvem a lei e os profetas, tão menos ouviam alguém que ressuscitou dos mortos. Quer dizer, irmãos, possa ser que ajude em um sinal de ressurreição de mortos, uma cura milagrosa, ajude na percepção de alguém entender um pouco melhor sobre o poder de Deus, mas isso não é o motivo real da conversão, da mudança de vida da pessoa. Não pode ser esse. Né? Tem muitas pessoas na igreja hoje em busca de milagres. Tem muitas pessoas em busca de resultados financeiros. Porque eles acreditam que Deus pode fazer isso. Mas essas pessoas não mudaram o seu caráter, o seu coração, não permitiram Deus mudar a sua vida. Então, quer dizer, não adianta haver milagre, ou não adianta ter milagre. É bom, é bom. A igreja precisa realmente ter a manifestação. Deus precisa. Não podemos colocar isso de lado. Mas a prioridade da igreja, da pregação para os ímpios, tem que ser o evangelho, assim como foi naquela época. Se eles não ouvem a lei de Moisés e não querem obedecer nem os profetas, muito menos eles vão ouvir alguém que ressuscitou dos mortos. Então isso para nós já cria uma base de nós não fundamentar, irmãos, a nossa fé em milagres. Os teleevangelistas, eles trabalham muito a questão dos milagres. Né? A televisão está aí amarrotada de programas que falam somente de milagres e atraem multidões. É bom. Muitas pessoas ali se convertem ao evangelho. Sim.
Há muitos aproveitadores que se aproveitam dessa necessidade, da busca de um milagre, de um milagre na vida dos filhos, na vida do marido, da esposa, ou uma cura milagrosa, se aproveitam para arrancar dinheiro do povo. Né? Tem muitas pessoas que recebem seu milagre? Tem, pela fé em Cristo, tem. Mas isso não pode ser um motivo de as igrejas se encherem por causa dos milagres. Há uma frase de Martinho Lutero, que ele fala que mesmo que faça chover milagres, né, e não tiver a palavra, o evangelho, né, isso não quer dizer nada, irmãos. Né? Nossa fé não pode se basear em milagres. Ela pode ativar, sim, uma área da nossa vida que vai nos dar uma percepção melhor sobre a fé, sobre Cristo, sobre o poder de Deus. Mas o que vai reger a nossa vida tem que ser a palavra. É isso que Abraão está dizendo para o rico. Não adianta alguém ir lá e falar para eles, alguém que vai sair do túmulo, ressuscitar dos mortos, e dizer para ele, olha, eu estava lá, eu fui lá, eu sou uma testemunha ocular de que realmente existe o inferno e existe o céu. Não vai adiantar. Né? Então nós temos que ser por meio do evangelho e da palavra de Deus. Amém, queridos? Vocês entenderam? Então, o que nós vamos falar hoje, queridos? Existem 3 palavras que definem essa região do tormento que Jesus, e nos evangelhos e na palavra, ela nos fala, ela nos diz, nos ensina. Né? Nós temos o Seol, né? Ou alguns leem como Sheol, E-O-I-L, né? I-L. Nós temos, essa é uma palavra hebraica, que na época do Antigo Testamento, eles definiam a palavra Seol apenas como o túmulo, a região dos mortos. A inatividade de todo esse era o conceito do povo judeu a respeito do Seol, tá? Como é para algumas religiões hoje, assim como o Testemunho de Jeová, uma religião não é religião, é uma seita que acredita que o céu é apenas o local ali onde as pessoas estão dormindo para o grande dia da ressurreição, tá? Mas essa questão do Seol, Jesus já mostra aqui na parábola do rico e do Lázaro que a vida não termina no túmulo, irmãos. Tá? O limite da vida não é o túmulo. Pós-túmulo existe sim vida. Tá? Jesus está dizendo, pós-túmulo existe vida. Segue-se o juízo. Os salvos para a região de paz, para o paraíso, para o céu. Os ímpios para o inferno. Então, Jesus troca essa palavra. Ele não usa a palavra Seol aqui na parábola do rico e do Lázaro. Né? Isso é um conceito judaico, uma palavra judaica. Jesus toma emprestado a palavra Hades, do grego. Até porque, na época, a cultura era helenista. Né? Era a cultura grega. A cultura grega estava dominando ainda aquela região. Né? Então, o que acontece? Quando Jesus fala, e no Hades, que seria talvez a palavra Seol, mas só que para os judeus era apenas o limite da vida, acabou ali, morreu, não tem mais continuidade, né? Só apenas na ressurreição final. Jesus diz aqui que o Hades, que ali o Seol, ele coloca a palavra, relaciona a palavra Hades. O que quer dizer Hades? Hades, Jesus toma essa palavra emprestada do conceito mitológico do pensamento grego, da mitologia grega. Não como um conceito filosófico, ele não abraça isso como um conceito filosófico, pagão. Né? O conceito realmente dos gregos em acreditar que existia um ser chamado Hades, que morava, ou que habitava a região dos mortos, esse local, e lá ele dominava esse local. Né? E todos os mortos iam para lá, para serem atormentados por Hades, ser dentro do conceito mitológico, tá? Mitológico, pagão. Só que Jesus só apenas usa a palavra para dizer que existe sim de fato uma região dos mortos
que é a palavra Sheol no hebraico, tá? E que era traduzida para o português como inferno. Uma região onde as almas ímpias vão para lá e ficam em tormentos. Geralmente estas palavras, né? Sheol, Hades, tá? E a palavra Geena, geralmente essas palavras são traduzidas em português por inferno. O que tem gerado muita confusão, né? Esclarecer estes pontos é de suma importância para nós, tá? Então a palavra Sheol, eu expliquei aqui, na mente dos judeus era apenas o túmulo, acabou ali, morreu, não tem mais atividade nenhuma até o dia da ressurreição. Nós temos a palavra Hades, como eu ensinei aqui para os irmãos, é uma palavra grega que equivale ao termo hebraico Sheol, do Velho Testamento, e que também poderia ser chamada de mundo dos mortos, segundo a mitologia grega, né? Segundo a mitologia grega. Hades era irmão de Poseidon, na mitologia grega, né? Segundo a mitologia grega, como eu estou ensinando aqui aos irmãos. E Zeus, e governava o mundo inferior, para onde iam as almas dos que morriam. Em Lucas 16 e 23, Jesus usou justamente a palavra Hades para se referir ao local para onde foi o rico ao morrer. Segundo a descrição dessa história, trata-se de um lugar de tormento. Vamos ler de novo Lucas 16, 23 ao 25. Olha o que diz aqui, ó. Vê se na tua Bíblia, abram lá Lucas de novo, 16, permaneça com a Bíblia aberta, 16, do 23 ao 25. Amém? Lê aí alguém aí dos irmãos. Amém? Ó, no Hades, está vendo? A mesma expressão que nós acabamos de citar aqui. A tua Bíblia também diz Hades, filha? Amém? A importância da própria tradução em manter a própria palavra grega, porque Jesus usou esta palavra, esse conceito, não o conceito paganizado, mas o conceito de que, de fato, a vida não termina no túmulo. Existe vida após morte, e que as pessoas que morrem, as pessoas ímpias que morrem, elas vão para uma região chamada Hades. Lá não tem o diabo, sabe, irmão? Esse conceito que o diabo, a casa do diabo é o inferno, isso não é real e não é bíblico. Esse conceito de que lá no inferno as pessoas que estão sendo atormentadas por causa das chamas, tem lá, como tem esses aí que a irmã citou aí quase agora, divina revelação do inferno, que tem os demônios atormentando a vida das pessoas, isso é balela, tá? Isso é balela, tá bom? Até porque os demônios não habitam a região do inferno e nem do Hades, tá bom? A região que os demônios atuam é na terra e nas regiões celestiais. Outra, nós vemos na Bíblia que o próprio Satanás também não está no inferno. Lá em Jó, o que o diabo fala para Deus? Quando ele se apresenta para Deus, o que ele diz lá em Jó, capítulo 1? Que ele estava fazendo o quê? Rodeando, passeando pela terra, irmãos, olha só. Ele não está no inferno lá, sentado num trono, como é representado em muitos desenhos, e muitas coisas fantasiosas com respeito a essa região. O diabo sentado no trono lá, né, mandando nos demônios, atormentando a vida das pessoas. Não é isso, irmão, esse conceito é errado, tá? Então, ele está atuando na terra e no mundo celestial, na região celestial. Tá? Na região celestial, irmãos. Poderes, são poderes como potestade, principados, regiões, príncipe das trevas. Né? Então, lá em Daniel mostra, né, essa ação maligna que impede Gabriel de passar. Então, nós vemos Paulo falando sobre esse conceito na vida espiritual, nós temos que estar revestido, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades e principados. Então nós temos esse conceito bíblico, verdadeiro,
Como a irmã acabou de citar aqui, o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Entrando na vida de famílias, destruindo na vida de pessoas, usando pessoas. Então, Satanás e os seus demônios estão atuando na terra e na região celestial. Tá? Então, ele não está lá como é representado na cultura paganizada grega, como Hades, que é irmão de Poseidon e de Zeus, e que habita essa região, ali maltratando os mortos que estão ali, ou as almas dos mortos que estão ali. Não é esse conceito. Jesus só usa a palavra apenas para demonstrar que a vida não termina no túmulo. O Hades realmente é o inferno, uma região aonde as almas ímpias irão e estão ali sendo atormentadas pelas chamas. Amém? Preste atenção aqui, irmãs, por favor. Olha só. Então, quem leu aí? Quem achou? Os irmãos ia ler, né, filha? Pode ler. No 23, 24 e 25. Não, pode do 23 mesmo. 23. Já tinha lido o 23, é verdade, né? No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, que é a palavra Hades aqui colocada nesse verso. Agora, pode ler o 24. Amém? Olha aí, irmãos. Está vendo só? O rico, ele está com a sua mente em atividade. A sua alma ali, ela tem a sensação dos seus sentidos. Ali, o que está acontecendo ao seu redor, ela está sentindo a chama. Ele está tendo sede daquele local. Naquele local está realmente influenciando os seus sentidos. Está afetando os seus sentidos. Quer dizer, a alma está lá, ela está em atividade. Então o que está acontecendo aqui? Ele está num lugar de chamas, sendo atormentado, com sede. E ele vê quem? Ele vê Abraão, ele vê o rico, ele vê Lázaro ali no seio de Abraão, né? Assim representando o descanso, o conforto, o consolo que aqui Lázaro está recebendo agora, ali depois da sua morte, né? E ele diz o quê? Disse, porém, vou ler aqui, retornar o verso 24, né? E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Terrível isso, irmão. Quem acha que isso aqui é uma fantasia, irmão? Que é apenas uma expressão figurativa, isso aqui é uma realidade, amados. Queima, nós vamos ver aqui, você. Mas não se desfaz, não se decompõe, tá? Ele sente as dores. A pior entendeu? Irmãos, é uma realidade, o inferno, né? Que para os judeus, o Seol era apenas o túmulo, onde cessava toda atividade humana, não, né? Não é o conceito também Hades da mitologia grega. Não é essa a realidade que Jesus está falando aqui. Mas Jesus está demonstrando que existe um local onde os ímpios vão e são atormentados depois da morte, esperando o grande dia do julgamento, onde eles sairão de lá, apenas um frescor de um tempo, para serem julgados e depois serem lançados novamente na segunda morte, no lago de fogo, que é a segunda morte, e serem atormentados para toda a eternidade, sem nunca, jamais, nem por um segundo sequer, eles vão sair de lá para respirar nenhum ar fresco, irmão. Esse é o juízo daqueles que rejeitam o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não creem em Jesus. Todos eles vão clamar por misericórdia. O problema é que existe o mesmo pensamento que está aqui na cabeça do rico. O rico, ele não está preocupado com os seus irmãos, ele está preocupado com a pele dele ali agora, com a situação dele. O egoísmo ainda impera na mente dele, no coração dele. Não há uma conversão. O inferno não vai converter as pessoas, agora eu quero Deus. Não adianta.
O inferno não vai convertê-las a ponto de dizer, misericórdia, Senhor, toda a misericórdia dela que elas pedirem, ainda é de fato um reflexo do seu egoísmo, né? Do seu próprio pecado, de não haver conversão. Ainda ali mesmo elas odeiam a Deus, elas não querem, elas rejeitaram a Deus para toda a eternidade. É isso que se selou na alma delas. Então, quando elas pedem misericórdia, não é porque elas amam o Senhor e querem estar com Ele, mas porque elas querem se livrar daquele local, somente daquele local. Não está chamando. O sistema carcerário, vamos colocar nesse exemplo aqui, o sistema carcerário. O cara vai para a prisão. Aí ele vai passar por julgamento, irmão, o bandido. Ele vai preso, aí marca-se o julgamento dele. Ele vai diante do juiz. Lá no juiz, ele dá uma de coitado, de arrependido. Ele faz cara de triste. Mostra-se bastante evidência de que agora... Mas é mentira, porque quando ele sai dali, porque ele quer sair daquele local, o que ele vai fazer? A primeira coisa? Matar, roubar e destruir. Ele não mudou. Verdade. Isso. Não, toda essa verdade, essa realidade, irmãos, toda essa realidade o Senhor já conhece no coração do homem, né? Então, quando eles forem se apresentar diante de Deus, vão ser dados as suas obras, e por eles não estarem no livro da vida, em algum tempo, o Senhor vai mostrar para eles lá, naquele instante, naquele momento, todas as vezes em vida que eles ouviram o Evangelho, que lhes foi revelado em algum momento da vida deles, alguma coisa a respeito de Deus, pela natureza, por uma mensagem profética do Antigo Testamento, pelos profetas, pela lei de Moisés, por uma atuação de Deus na vida deles, mas eles rejeitaram, preferiram negar. Né? Eu vi um filme hoje, irmãos, que eu achei muito lindo, achei muito tremendo esse filme. Né? O filme chama Em Defesa de Cristo. Né? Até os irmãos, eu tenho ele lá, Em Defesa de Cristo. Um filme é uma história real que aconteceu de um repórter que nos anos 70, ele queria, a esposa dele havia se convertido ao Evangelho por uma experiência que a filha dele havia passado, né? Filhinha dele se engasgou, e uma enfermeira cristã ajudou no momento. E ela disse para ele, olha, eu vim aqui porque nesse restaurante eu não ia vir, mas alguém me disse para vir aqui nesse restaurante hoje, estava junto com o esposo, e aconteceu que ela ajudou. Só que ele não acreditava em Deus, é ateu, ele é a esposa. E ensinava o ateísmo para a filha também. E aconteceu que a esposa começou a se interessar por aquilo, e procurou essa enfermeira. O filme todo, que eu quero que os irmãos assistam, é uma história real esse filme. E o que acontece? Esse mesmo, isso, né? O que acontece? Ele faz de tudo. A esposa dele aceita Cristo, vai para a igreja, ele faz de tudo, irmãos. Ele é um repórter, né, de grande conceito, preste atenção aqui, de grande conceito naquela época, de grandes reportagens, né, de grandes reportagens de venda, de escritor de livro também. Então, o que acontece? Ele tenta fazer de tudo, ele faz uma investigação, irmão, minuciosa para provar. Irmãos, presta atenção, deixa para lá depois isso aí. Por favor. Então, o que ele faz? Ele faz uma investigação minuciosa para provar para a esposa que Jesus não existiu, que a morte de Jesus também não foi verdade. Mas no momento que ele vai buscando, ele vai vendo que não tem argumento, não tem nada que consiga não provar que Jesus morreu e ressuscitou. Então ele acaba se rendendo aqui. Irmão, um filme maravilhoso. Então eu quero que vocês assistam esse filme. Então, voltando ao nosso ensinamento, em algum momento... tem-se ação da parte de Deus para nós, para todos os homens, né? E eles vão ser julgados por essas revelações, né? Onde eles tiveram essa ideia de Deus, mas não quiseram adorar a Deus, preferiram adorar imagens, esculturas, o homem, mas não preferiram converter-se ao Senhor em algum momento da sua vida. Amém, amados? Então nós temos o conceito do Hades. Vocês entenderam o conceito do Hades? É bom frisar que o uso do termo Hades não implica em aceitar todos os conceitos gregos ligados a esse lugar.
Não era uma paganização da cultura judaica. O grego era a língua universal. E Hades aqui só é usado por ser a palavra mais próxima ao conceito de Sheol. Então Jesus usou essa palavra porque era a mais próxima, tá? Essa expressão, não o conceito grego, mas ele quer explicar, dentro do conceito judaico, a realidade da alma pós-morte. Vocês entenderam, irmãos? Nós temos um outro conceito, que é a palavra Geena, que aparece também, né? Que deriva do hebraico e significa Vale de Inom. Tá? É uma palavra hebraica. Era um local mesmo lá em Israel, na lateral de um dos muros lá de Jerusalém, que era um local onde se queimava os lixos, tá? E até os mortos que eram crucificados pelos romanos também eram jogados nesse local. Então esse local ficou exemplificado como o local do juízo. Então tudo que se referia ao juízo, onde os ímpios seriam lançados, então eles fazem referência como ao Vale de Inom, tá? Tá lá, vamos lá, abrir lá em Mateus capítulo 10 e o verso 28, que é o que Jesus, Mateus capítulo 10 e o verso 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, né? Quer dizer, Jesus está falando da perseguição. O cristão vai ser perseguido pelo evangelho, e você não precisa temer aqueles que vão matar vocês, que matam o corpo, né? Porque eles não podem matar a sua alma. Quer dizer, eles podem tocar na tua carne, mas na tua alma não. Mas ele diz assim, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só. Se o conceito, né, de alma apenas fosse ali, acabou no túmulo, né, ou o corpo, então Jesus não diria que poderia fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, essa expressão que Jesus usa aqui é a visão do Vale de Inom. O local de Inom, o local onde eram jogados os corpos mortos, né, das pessoas ali, né, os animais, tudo que era coisas de porcaria, lixo, é um descarte, é um lixão, né? E ali, qual que era a visão que as pessoas tinham do Vale de Inom? É igual um lixão, né? Um lixão, você vai lá, está sempre pegando fogo o local, né? O próprio local, irmão, ele por si só, se você abrir um buraco e riscar, os gases que criam embaixo dos lixos, que vão se decompondo com o tempo, ele se torna um gás inflamável. O próprio gás do próprio local cria o próprio fogo, absorve, né, queima o próprio local. Mas é um local que estava sempre queimando, sempre pegando fogo. Quer dizer, o fogo nunca se apaga. Essa é a expressão que Jesus está dizendo, porque o fogo num lixão, ele nunca se apaga, irmão. Você pode ir no lixão, o próprio gás, se você botar fogo, o próprio gás que vai se formando embaixo da terra, com o lixo enterrado, ele é inflamável. Ele é inflamável. Então, essa era a visão que ele estava dando a respeito do Geena, né? que é o Vale de Inom. Essa expressão. Este é o lugar preparado para Satanás e seus anjos. Vamos lá em 25 e 41. Mateus, capítulo 25 e o verso 41. Só recapitulando aqui, quando eu falei do inferno, não é essa expressão do inferno atual, tá? Na verdade, essa condição aqui, preparado para o diabo e seus anjos, que o Geena não está exemplificando, ou não está relacionando o inferno da condição atual, tá? O Geena está relacionando com a condição do juízo eterno, chamado lago de fogo. Aí, onde o fogo nunca se apaga, o que Jesus está falando aqui é sobre o juízo eterno. Esse capítulo 25, que ele está dizendo aos que estiverem à esquerda e à direita, isso está relacionado ao juízo final, tá? Depois do milênio, depois dos 1000 anos, a Bíblia diz que vai ser colocados os tronos, e todas as multidões vão se juntar, mortos, grandes e pequenos, que vão ressurgir, vão se juntar diante do trono,
para serem julgados. Então, é aqui que Jesus está dizendo sobre o Geena, o vale de Inom, que representa o juízo eterno, onde o fogo não se apaga e nem a carne se desfaz. O bicho não morre, o germe não morre. É isso que Jesus está relacionando. Esse local, Jesus não fez para o homem, ele fez para o diabo e seus anjos. E sabe quem vai ser a primeira pessoa que vai entrar lá, irmãos? Né? Eu vou terminar de ler aqui para os irmãos entenderem. Onde o sofrimento será eterno. E para lá também que hão de ir todos aqueles que se recusarem a servir a Deus e a Cristo. É o lago de fogo, descrito em Apocalipse capítulo 20. Vamos lá, irmãos, capítulo 20, último livro da Bíblia. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém? Terrível, irmãos. Para você ver, as pessoas que morreram no mar, como eu citei aqui, elas vão ressuscitar. As pessoas que estão no inferno também vão sair de lá. Elas vão sair de lá, vão se apresentar diante do trono, vão serem julgadas segundo as suas obras, e depois serão lançadas no lago de fogo. As primeiras pessoas que vão ser lançadas, quem vai estrear, né, ou inaugurar o lago de fogo, não sabe quem é? A besta, né, que é o anticristo, e o falso profeta. Eles serão os primeiros a entrar no lago de fogo. Quando Jesus retornar em glória na segunda vinda e matar o anticristo, seu exército, com o sopro da sua boca, ou com a espada que sai da sua boca, diz a Bíblia que o anticristo, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Eles vão inaugurar. Mas depois dos 1000 anos, né, Satanás ainda nem vai entrar no lago de fogo. Satanás também vai ser lançado no lago de fogo depois dos 1000 anos. Tá? Vai haver 1000 anos de uma paz que vai ser o reinado de Cristo. E no final dos 1000 anos, nesses 1000 anos, Satanás vai estar preso em um local reservado para ele. No final desses 1000 anos do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo. Ele vai enganar as nações. E ele vai juntar as nações para vir contra a Nova Jerusalém. Para querer destruir a Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que vai cair fogo do céu e vai destruir ele e seu exército. E Satanás será aí realmente vencido para toda a eternidade. Aí ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Né? E aí depois vai se dar também o julgamento da igreja não, dos ímpios, daqueles que morreram, que estão no inferno, os que morreram, vão ser julgados segundo cada um as suas obras. E depois serão lançados também no lago de fogo, que é a segunda morte. Amém? Então, o Geena, o Vale do Inom, ele era representativo a essa questão do lago de fogo, do juízo eterno. Né? Do juízo eterno. Lá, representa o quê? O fogo queimando para toda a eternidade, sempre queimando, onde a carne não se decompõe e a alma não morre também. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Agora, para a igreja, né, depois nós vamos entrar nesse ensinamento que não dá mais tempo. A igreja, ela tem o privilégio, vai ter o privilégio, né, no arrebatamento já de estar no céu. A igreja nunca mais vai passar por nenhum julgamento, por nenhuma questão que faça com que ela perca esse estado de felicidade, né? Nós passaremos pelo julgamento pelo tribunal de Cristo, como igreja, onde receberemos o galardão, e aqueles que não pregaram, não fizeram a obra de Deus, mas foram salvos pela graça, não vão receber galardão, né?